O tema do vídeo de hoje é oração. Conceito, tipos de oração, o que a oração faz, o que ela gera e muitas outras coisas incríveis sobre esse assunto. Fica comigo aí até o final. Pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui do começo. O que é oração? Vamos definir o conceito de oração. Oração é conversar com Deus. Simples assim. A Bíblia, ela diz que o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito nos ensina todas as coisas através de uma relação pessoal. Isso deixa claro que a nossa interação com Deus não é uma interação distante, não foi feita para ser uma interação de ritos, não, mas é uma interação pessoal. Atos 15, 28 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. E o texto segue. Isso mostra que o Espírito Santo possui vontades, desejos, sentimentos, ou seja, fala sobre uma relação pessoal, uma pessoalidade. Tanto é que muitas pessoas chamam o Espírito Santo de a pessoa do Espírito Santo. Obviamente, gente, o Espírito Santo não é uma pessoa no sentido humano da coisa, mas das características, mas isso tem a ver com as características que eu acabei de dizer aqui para vocês. Justamente por isso, a definição de oração, no meu ponto de vista, e conforme nós aprendemos aqui nas Escrituras, é conversar com Deus. O intuito é desenvolver um relacionamento com o Senhor. Muitos, ou há quem diga, há quem acha, há quem acredite que o relacionamento, desenvolver um relacionamento com Deus é algo difícil, é algo pesado, é algo misterioso. Mas não, gente. A oração ela é e precisa ser algo simples, algo prático, algo prazeroso. Obviamente você fala com Deus com reverência. Contudo, essa fala é uma conversa entre você e um Deus pessoal, que não apenas escuta, mas interage também contigo. Justamente por isso vale ressaltar aqui também que a oração é o meio pelo qual não apenas nós falamos com Deus, mas é a maneira pela qual muitas vezes Deus fala conosco. Bom, seguindo aqui a nossa conversa, o nosso estudo, tipos de oração. Existem basicamente três tipos de oração. Outras pessoas, outros comentaristas bíblicos fazem classificações diferentes, mas eu acredito que essas três trazem uma base muito interessante para nós, que são oração intercessória, oração pessoal e oração de comunhão. Vamos começar pela oração intercessória, que é, como o próprio nome diz, a oração por meio da qual você intercede por pessoas. Intercede pelos seus familiares, pela sua nação, por cura de pessoas. Alguém te procurou e falou, você pode orar pelo fulano? Enfim, é uma oração intercessória. São orações voltadas para os outros. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4 diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós vemos ao longo de toda a escritura o cumprimento desta fala de Paulo a Timóteo. Pessoas, muitos servos e servas do Senhor orando, intercedendo pelos outros. Segundo tipo de oração, oração pessoal. Esse é o tipo de oração através da qual você apresenta diante de Deus as suas petições. Por exemplo, Filipenses 4,6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Então ele está dizendo o quê? Nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas petições, sejam elas por questões espirituais, materiais, de saúde, quaisquer que sejam os motivos. Quando nós oramos a Deus pedindo, nós fazemos aquilo, cumprimos aquilo que nós classificamos de oração pessoal. Terceiro tipo de oração, oração de comunhão. Essa é a oração
que Jesus nos ensinou a orar no versículo 6 de Mateus capítulo 6. Diz assim o texto: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, esse texto ele fala sobre não apenas uma oração de petição, ou não é o contexto aqui, ok? De você apresentar diante de Deus aquilo que você precisa, as suas necessidades, mas quando ele fala, se isole, entra no seu quarto e feche a porta, ele está falando de se isolar, ou seja, a descrição aqui, o contexto é de uma oração de comunhão, para que possamos interagir com Deus, falar com Ele, ouvi-lo, recebermos direcionamento, revelação, desfrutarmos de Sua presença. E eu preciso que você entenda um pouco sobre essa oração de comunhão, porque ela é muito importante. Uma pesquisa um tanto recente, ela demonstrou que 90% dos crentes não têm uma vida de oração ou não praticam constantemente essa oração de comunhão. Essa mesma pesquisa afirma que 98% dos crentes oram de 10 a 15 minutos. A questão aqui não é o cronômetro, não é o tempo pelo tempo, mas fala de não desfrutar da presença de Deus, do não ter vida de oração. Porque, vamos lá, convenhamos, para que você não apenas se apresente diante de Deus, mas possa ouvi-lo, receber direções, desfrutar de sua presença, isso demanda tempo, energia, esforço. E essa falta de tempo na presença de Deus nos impede de receber muitas coisas. Revelação, direção profética, entendimento e clareza de pontos importantes da fé cristã. Então, essa falta de tempo em oração funciona como uma barreira. Só que eu quero que você perceba que a Bíblia ela dá ênfase, justamente nesse tipo de oração, a oração de comunhão. E você pode ver isso no próprio ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério e termina orando. Em Mateus 4, no relato do início, você vê Jesus dando um start ali no seu ministério, indo ao deserto, jejuando e orando. Como que ele termina? Passando o tempo com o Pai, no Getsemane, apresentando as suas dores e se preparando para aquilo que ele enfrentaria. O ministério de Jesus ele foi recheado de oração. Ao longo dos evangelhos você vai perceber certamente dezenas de relatos de Jesus orando. E eu creio que foi justamente por esse motivo que Lucas, no capítulo 11, versículo 1 do seu evangelho, relata: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, olha o que um dos discípulos pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Eu creio de verdade, baseado nesse contexto que eu estou explicando, explanando a vocês, que esse discípulo pediu a Jesus que os ensinasse a orar, justamente porque viu o mestre não apenas praticando, mas provavelmente com paixão e demonstrando dependência de Deus. Agora vamos lá. Se o próprio Jesus gastou tempo em oração, será que eu e você não devemos também fazê-lo? Gente, eu creio que muito do poder de Deus e da unção necessária virá quando passarmos mais tempo com o Senhor em oração. Quando você olha para homens de Deus ao longo da história, como Moody, que alcançou 3 milhões de almas, ele orava a partir das 5 da manhã. Charles Finney alcançou 2 milhões de almas e ele orava a partir das 5 da manhã. Billy Graham, que alcançou milhões de pessoas, orava das 5 às 10 da manhã. William Seymour também gastava horas em oração. Quando nós passamos tempo com Deus, nós recebemos estratégia, graça, poder e unção. E como eu disse, eu não estou falando aqui do tempo pelo tempo. O ponto importante aqui não é quantas horas ou minutos você vai gastar na presença de Deus, mas será que você gasta tempo suficiente na presença de Deus para que possa conhecê-lo e receber aquilo que ele tem? Quando nós insistimos em intercessão, em clamor, barreiras espirituais são quebradas. E nós trazemos à existência tudo aquilo que já foi profetizado sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou nos versículos 9 e 10. Ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus nos ensina
a clamar em oração insistentemente para que o reino venha, para que se manifeste a vontade de Deus aqui na terra. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, ore sem cessar. Por isso que aos irmãos de Éfeso, Efésios 6,18, Paulo disse, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Por isso que o próprio Jesus passava horas em oração, Lucas 6,18. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite, olha lá, a noite, orando a Deus. Então, você pode interceder pelas pessoas, você pode colocar e deve colocar as suas petições diante de Deus, mas também gaste tempo desfrutando da presença do Pai, dando tempo para que Ele fale contigo, desfrute desse relacionamento próximo com o Senhor. Agora, mais um ponto aqui importante da nossa conversa. O que a oração faz? Primeira coisa, a oração nos conecta com Deus. Eu preciso que você entenda algo. Oração é um lugar de encontro. Por exemplo, quando você vai para a faculdade, para a sua escola, você vai para um local, para um encontro onde você aprenderá algo. Aprenderá algo sobre a sua profissão, sobre algo que você está estruturando em você e na sua carreira para, enfim, você ter um futuro ainda melhor. Mas, ou da mesma forma, quando nós vamos ao Senhor em oração, nós estamos nos colocando numa condição de encontrá-lo. É por meio da oração que nós encontramos Deus. Talvez você diga assim, mas puxa, faz tempo que Deus não fala comigo. Será que você tem marcado encontros? Será que você tem ido ao encontro dele em oração? Segunda coisa que a oração faz, ela nos ensina a depender de Deus. Porque em muitos momentos você vai se apresentar diante do Senhor, vai pedir coisas, vai expor suas necessidades e por vezes o Senhor não vai te atender naquele tempo, ou às vezes a sua oração ela não está de acordo com a vontade de Deus para você, então ela não é respondida. E nisso tudo você aprende a depender de Deus, corrige a sua rota, aprende a se submeter ao Senhor. Terceira coisa que a oração faz, a oração ela move o mundo espiritual. Nós precisamos entender que Deus ele estabelece a sua vontade na terra e em nossas vidas em parceria com seus filhos. Deus ele governa a terra em parceria com o seu povo, que por meio da oração atrai tudo aquilo ou toda a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso que Tiago, em Tiago 4,2, afirma que nós não recebemos porque nós não pedimos. E a Bíblia também diz, como eu já disse, quero repetir aqui, nós precisamos pedir bem e não pedir mal. Pedir mal é pedir pelos nossos próprios prazeres, segundo a nossa própria vontade, mas nós temos certeza, João diz isso em uma de suas epístolas, que ele nos ouvirá e nos atenderá quando nós pedirmos segundo a sua vontade. Então, descubra a vontade de Deus para a sua vida, através da leitura da Bíblia, através do relacionamento com o Espírito Santo, e peça segundo a vontade de Deus, porque assim, dessa forma, você terá certeza de receber aquilo que Deus pede. E conforme você vai orando, o mundo espiritual vai se movendo. Agora, como Deus responde às nossas orações? Como Deus responde às nossas orações? Primeiro, a principal forma de Deus responder às nossas orações é através da palavra dele. A Bíblia, ela não traz apenas orientações, mas ela traz respostas às nossas perguntas e respostas a muitas das orações que nós fazemos. Então, ore, mas também leia a Bíblia. Segunda forma de Deus responder às nossas orações, através de pessoas. Então Deus usa pessoas, Deus usa profetas, Deus, quantas vezes você mesmo experimentou momentos em que você estava pedindo uma resposta para Deus em uma determinada área, e daqui a pouco Deus usou alguém, seja essa pessoa crente ou não, para trazer muitas vezes resposta para uma pergunta que você estava fazendo ao Senhor. Ok? Terceira forma que Deus responde às nossas orações, através do testemunho interior. Então, por mais que Deus use pessoas, por exemplo, para profetizar sobre o seu chamado, um ponto muito importante, que inclusive foi importante para mim na descoberta do meu chamado, foi o testemunho interior. Foi o Espírito de Deus testificar no meu espírito sobre determinado assunto. Então, Deus responde às orações falando ao seu interior. Obviamente, isso, né, que o Espírito Santo vai dizer, ou aspas, né, Espírito Santo supostamente falando, né, não vai ser contra a própria palavra de Deus. Deus não pode negar a sua palavra, não pode negar a sua natureza. Então, o que essa voz
falar com você não pode estar contrária à vontade de Deus descrita em sua palavra. Se estiver contrária, você saberá. Não é o Espírito de Deus, não é o Senhor falando comigo. Por fim, eu quero dar algumas dicas de oração. 3 delas. 3 dicas importantes para você orar. Primeira, estabeleça um horário para estar com Deus. Gente, há poder na rotina. A partir do momento que você estabelece uma dinâmica, uma rotina de oração, quando você não orar, você vai sentir falta. Então estabeleça uma rotina com Deus. Isso certamente é um dos grandes diferenciais, porque o que muda a nossa vida não são os dias que nós estamos com muita vontade de orar, muita vontade de ler a Bíblia, muita vontade de ir ao culto, mas é ir ao culto, orar, ler, ainda que não tenhamos vontade. É essa disciplina que constrói, que edifica algo em nossas vidas. Segunda dica, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não por quê? Porque orar é uma escolha. E como tal, você precisará dizer não para outras coisas. Orar é escolher a melhor opção. Então, passar tempo com Deus terá de ser uma prioridade para você. E em contrapartida, você vai ter que refutar, deixar de fazer muitas coisas que te impedem de estar com Deus. Terceira coisa, esse é um ponto crucial. Disciplina na oração não é legalismo. Algumas pessoas acreditam que orar, né, de maneira disciplinada, orar mesmo que não tenha vontade, é na verdade uma postura legalista. É uma forma de tentar merecer o amor de Deus, tentar conquistar algo por obedecer a aspas, regras. Eu acredito que disciplina na oração é o inverso. Disciplina na oração mostra, na verdade, que o meu amor por Deus independe do que eu sinto. Eu não dependo de sentimento, mas eu oro porque eu amo a Deus, porque eu desejo Deus, porque ainda que eu não tenha vontade, eu compreendi a importância de estar com Ele. Então a disciplina é, no meu ponto de vista, uma das principais formas de você demonstrar o quanto o seu amor por Deus é forte e intencional.